Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa ampliar cada vez mais o nosso alcance e para que você também fique por dentro de tudo que tem sido realizado na AGES. Lembrando que toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast, a gente já está encaminhando para o final dessa temporada. Eles também são transmitidos nas plataformas de áudio, então você tem bastante opção para conferir, né, todo o conteúdo que foi produzido essa temporada pela AGES. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui nossa colega Ieda e a gente vai bater um papo bastante interessante sobre mofo nas edificações. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Então, né, para começar esse podcast, a gente sempre pergunta quem que é o convidado, né? Então, quem seria a Ieda? A Ieda, acho que antes de tudo é mãe, né? Mãe do Felipe, uma pessoa que estou me redescobrindo, né? Antigamente eu era muito voltada, sabe? Pra trabalhar, e hoje em dia eu resolvi mudar. Então, eu ainda estou nesse processo de descobrir quem eu sou de verdade, né? Mas o que mais, assim, as respostas que eu encontrei até agora, desse momento, é que eu sou mãe do Felipe e uma pessoa muito mais voltada para a parte da família, né? E daí depois vem, né, como engenheira, como uma pessoa preocupada em levar o bem para outras pessoas também. Essa questão é uma questão, a gente usa ela em todo o programa, né? Mas se a gente parar para pensar no impacto filosófico, né? Quem é a pessoa? Que profunda, né? Ela é profunda, porque geralmente o que a gente fala, né? A gente se define pela profissão. Exato. Não, eu sou engenheiro. Não, mas o que você é além disso? Não que não seja importante dizer isso, porque, claro, é a atividade que você se presta, né, a realizar. Mas é uma pergunta difícil, é uma pergunta provocativa, na verdade. Não, e o que me veio assim na hora de responder inicialmente foi justamente isso, falar que eu sou engenheira civil, isso e eu falei assim, não, mas não sou isso, na essência, né, não é bem isso, né, fica ali como secundário, né. Mas já puxando, né, um pouquinho dos bastidores que a gente havia conversado, o fato de você falar que é mãe e de que é engenheira te levou para esse universo, inclusive daquilo que a gente está conversando hoje, que você vinha falando um pouquinho antes, né? Isso da preocupação que você tinha com o seu filho, né? Por uma questão, muito provavelmente, de um ambiente com mofo, que gerou uma certa dificuldade. Preocupada com a saúde, Sim. né? Como a gente às vezes deixa isso meio que de lado, né? Mas a gente estar bem dentro das nossas casas, isso traz uma alegria, assim, que às vezes pode até parecer coisa boba, né? Mas quando a saúde ela é afetada, você consegue imaginar o tamanho do impacto que isso vai ter, né? Exatamente. Isso passa por uma concepção, na minha humilde opinião, né? A concepção de um produto. A gente às vezes está muito preocupado em realizar uma edificação, mas não se atenta para as consequências do próprio uso, né? De como vai ser o comportamento daquele ambiente, se ele vai ter mofo ou não, se a região é propícia para isso ou não, que materiais a gente vai utilizar. As pessoas acabam levando no dia a dia isso como uma prática de limpeza e necessariamente não é só isso, né? Tem todo um conjunto, por mais que às vezes você possa estar limpando, eu imagino, né? Se você faz uma edificação ruim, não tem muita solução. Uma casa em que você precise limpar um mofo, por mais eficiente que você seja no teu processo de limpeza, ela não vai ser uma casa saudável, porque ela já tem o agente que causa o problema. Então você vai através da limpeza só com uma solução paliativa de você tirar o mofo, né? E é possível tirar, completamente assim nessa limpeza ou sempre vai ficar Mas a ideia é você ter uma casa que você não tenha que limpar o mofo. A tua casa ela é saudável quando você não tem mofo para ser limpo. Você vai ter que limpar para tirar poeira, para tirar todas o que você sujou da tua casa e do que você
você está colocando ali, mas não o fungo, não o mofo, né? Então, a casa, quando ela é saudável de verdade, ela vai ser uma casa em que não vai ter esse micro-organismo para ser higienizado, né? Porque às vezes você coloca lá como solução de limpeza hipoclorito. Hipoclorito é eficiente? Ele é eficiente, ele vai combater. Só que ele não vai conseguir eliminar 100% do fungo dentro de uma casa. Então você vai limpar o teu mofo, um mês depois você vai ter que fazer a limpeza de volta. E depois um mês depois você vai ter que fazer a limpeza de volta. Daí você começa a fazer limpeza, e a limpeza geralmente aqui no Brasil, ela é uma limpeza à base de água, né? E o fungo precisa de água e material orgânico. Então, daí, no fim das contas, a longo prazo, você está alimentando a tua colônia. Você está dando ali de beber para ela ficar se proliferando cada vez mais, né? Então, assim, eu acho que o primeiro paradigma que a gente tem que colocar abaixo é: o fungo não é para ser limpo. Você não pode ter fungo dentro da tua casa, né? A ideia é você ter uma casa saudável a ponto de não ter fungo para necessário, não precisar fazer a higienização. E como é que tornamos essa casa saudável? Porque eu acho que quem tá ouvindo esse podcast vai dizer, mas meu Deus do céu, o que E Joinville ainda, né? Que é uma cidade úmida, né? O fungo precisa de umidade, já tem umidade no ar. Eu sou lá de Curitiba, lá em Curitiba a gente também tem uma umidade relativa do ar bem alta, né? O que a gente tem que pensar assim, a casa ela tem que ser saudável, então a gente vai ter que pensar todas as formas de água que você vai ter dentro da tua casa, elas não vão poder ficar dentro, junto ali com aqueles elementos que vão favorecer a proliferação dos fungos, tá? Então, o que você não pode ter na tua casa? Uma infiltração. Se você tiver uma infiltração, por mais que você limpe tua casa uma vez por semana com hipoclorito, você vai continuar tendo a proliferação constante, né? Você vai ter que não pode ter infiltração nem vazamento, né? Então, se você tiver uma patologia dentro da construção, você vai ter que eliminar esse problema da manifestação patológica para depois, né, você fazer a limpeza. Então, você não pode ter infiltração nem vazamento e você tem que ter uma boa circulação do ar. Tendo uma boa circulação do ar, fazendo o ar renovar em todos os ambientes, de preferência de uma forma passiva, né? Só abrir janelas e portas e você ter essa renovação do ar. E daí depois o processo básico das pessoas, né? Só para limpar aquela sujeirinha que ela vai sendo acumulada. Mas dentro desse universo, né? Como a gente já falou um pouquinho antes, você foi tocada por essa vontade de entender para resolver uma preocupação que tu tinha, né, com a questão de saúde do teu filho. Quando tu entrou nesse mercado e começou a estudar, quais foram qual foi o primeiro contato? O que tu percebeu assim do que a gente vem fazendo na construção civil e de que talvez não seja a melhor prática, e hoje em que estágio, né, você está, né, atuando nessa área, nesses estudos, para a gente de repente entender um pouquinho mais o que eu, como falando um pouquinho da minha situação, né, eu faço casas para vender. A Karine atua no mercado de diagnóstico, de patologia. Então, são dois universos aqui em momentos diferentes, mas complementares. Eu quero colocar desde já nos meus projetos boas práticas, seja elas físicas, né, ou em termos de materiais, para evitar que lá na frente, né, a Karine seja acionada por uma questão que às vezes não vai ter solução, porque ela já nasceu errada na concepção do projeto. Né? Então, se a gente for pensar numa casa para ela não ter mofo, né? Vamos pensar um pouquinho o que é um mofo. O mofo ele vai ser um fungo. Um fungo ele é um micro-organismo, um ser vivo dentro do nosso planeta. Para ele se desenvolver, ele precisa de água e de material orgânico, tá? Então, quando a gente vai pensar na casa, já no processo de construção da casa, a gente vai ter que olhar para qual é o local onde essa casa vai ficar. O que é que esse local, né, o que eu chamo de fatores exógenos, né, o que é que esse local vai favorecer ali em termos de água. A gente está em Joinville, é uma cidade úmida, então a umidade relativa do ar já favorece a proliferação dos fungos. Como que é a movimentação do ar no entorno dessa casa? Aonde que está o ponto de pressão positiva? Da onde que vem o vento dominante desse local? Para você saber ali onde está, como que você colocou a tua casa, né? Um exemplo bem básico, se a gente está lá no projeto ainda da casa, tá? Mas se você colocar na posição do vento dominante o teu banheiro e a tua cozinha, todo o vapor gerado, a maior parte do vapor que é gerado pelos usuários é no banheiro e na cozinha. Ela vai vir para dentro da casa.
isso não vai ser benéfico, né? Você toma banho, abre a janela, acha que está fazendo uma coisa saudável, o vento dominante traz esse vapor para dentro do quarto. E daí você fecha a janela porque você vai dormir. Então daí você fica com aquele vapor do banho alimentando essas colônias que estão ali, certo? Então, já no projeto a gente já tem que analisar esses fatores exógenos, tudo que está fora da casa, para como que vai ser essa movimentação, né? Então, uma outra coisa que a gente tem que pensar também, se está colocando uma casa, ela vai ser uma casa térrea, numa região de banhado, uma região que tem um rio próximo, você sabe que vai ter uma pressão de água vindo, né, para essa casa. Então, você vai ter uma pressão de umidade ascendente. Qual vai ser a solução de projeto que você vai dar para essa casa, para a água não vir ali, né? Para a água não subir. Você vai fazer impermeabilização? Pode. Você vai fazer um processo de drenagem, que eu acho que é mais eficiente, tá? E mais barato, nesse caso, né? Também pode, né? Você vai fazer aquelas casas antigas, sabe? Aquelas casas lá da avó, que tinha aquela, né? Que você subia na casa para você não ter o contato direto com o solo. Também pode. Tem vários tipos de soluções que você Se eu não estou enganado, aquilo tem um nome estranho pra caramba, aqueles buraquinhos que ficam embaixo, acho que é gateira, uma coisa assim. Como que chama? Gateira, eu acho. Ou uma coisa assim. Não faço a mínima ideia. Eu não recordo agora, mas tem no material aí, é um nome Eu bem fico com um monte diferente. de medo. Mas era uma escondida alternativa que eles embaixo. utilizavam para ventilar a casa por conta do assoalho de madeira, senão ele apodrecia. Exato. E olha que coisa simples, se você pensar, né? Você está levantando a casa, às vezes ali, às vezes é bastante que eles levantavam, porque eles já usavam essa área para outras coisas, né? Sim, Mas sim. às vezes 30 centímetros é suficiente para você ter esse, né? Tudo bem, que daí tem que pensar na solução para os bichos lá e tal. Mas vamos pensar só no mofo aqui, né? Então, pode ser uma solução também. Então, a gente vai ter que analisar aonde essa edificação ela vai ser locada e o que é que você tem desses fatores que eles vão te dando ali, né? Então, por exemplo, assim, é uma região que chove muito. Então, vou ter que ter um processo de escoamento de água pluvial muito eficiente, né? E daí isso inclui tudo, né? Qual vai ser o tipo da cobertura que a gente vai usar, daí como que vai ser essa captação, para onde vai ser destinada essa água, e daí no solo também, como é que você vai construir a casa, né? Então, é muito normal a gente ver aqueles erros de caída no próprio terreno da casa da pessoa, né? A água da chuva ela é direcionada para a própria casa, né? Então, você tem que fazer invertido, né? A tua casa tem que ser o ponto mais alto da tua edificação para que essa água, ela flua para as laterais. E daí ter pontos de captação dessa água também, para não deixar empoçado, senão o solo vai ficando. Então, esses são ali os fatores, diremos, que você vai vendo de solução de projeto, né? O tipo de esquadria também que você vai colocar, como que vai ser a janela da tua casa, onde você vai colocar, qual é a altura da janela que você vai colocar, o tamanho dessa janela, né? Então, é bem legal de a gente começar a pensar assim, né? Se eu tenho uma casa que ela não está na posição do vento dominante, quer dizer que ela não vai ventilar nunca? Não, eu vou ter que conduzir o ar para dentro da minha casa. Então, daí a gente já, em vez de a gente pensar numa esquadria de abrir, de correr, a gente pode pensar numa esquadria de abrir, né? Se eu tiver uma janela de abrir, a hora que o vento dominante passa, ele vai trazer isso para dentro do fluxo da minha casa. Então, é uma outra solução simples, mas que você vai ter que ter ali na hora de pensar o projeto da tua casa, né? E depois entra no processo construtivo em si, tá? Tem tudo isso que a gente pode pensar, um monte de soluções de projeto, mas na hora de executar a casa tem que construir bem feito também, né? Porque daí também não adianta, né? Pode ter que você tenha ainda na parte das janelas, né? Tipo, se o peitoril da minha janela ele não tiver com um fluxo de escoamento da água para ele ser direcionado para fora da casa, né? Se o pessoal na hora da execução errar essa caída e jogar para dentro da casa, a água que vem escoando, ela vai ser direcionada para dentro, vai ser muito mais difícil, né? Então, daí a janela em si, ela não vai estar preparada para conter esse fluxo, né? Então, daí tem outras, né, falha na parte da impermeabilização, isso daí é uma coisa bem complicada, né, da área molhada dentro da casa. Você também vai ter que ter, né, vai ter que construir de uma maneira correta, né? E depois, o último ponto, né, a gente vê os fatores exógenos, que é isso de fora da casa, os fatores endógenos, que são como a casa foi construída em si, né, e o último é a forma de ocupação desse imóvel, né. Então, se a pessoa vai lá, por exemplo, né, tem um porão, subsolo, e a pessoa vai colocar lá, resolve transformar num quartinho para o filho que precisa e tal.
não tem janela. Daí a pessoa coloca um ventiladorzinho lá só para fazer mas que ar que está circulando lá dentro? Se não tem janela, não tem, né? Então, se está gerando vapor, daí como é que foi feita a impermeabilização, então, ou outra coisa que às vezes a pessoa coloca também, um papel de parede dentro de banheiro. Gente, vocês acreditam que eu já vi isso? Papel de parede dentro de banheiro. Então, como que o vapor do banho com o papel que alimenta esse fungo, né, que é o material orgânico que alimenta o fungo, ele vai favorecer a proliferação, né? Então, às vezes, a pessoa tem algumas preferências de uso que ela também pode direcionar para favorecer a proliferação dos fungos. Uma coisa que é normal também, a pessoa tem 2 quartos, né? Daí a pessoa vai lá e um dos quartos ela resolve transformar em closet. Daí ela fecha essa janela com um armário, sabe? Então ela tira totalmente a circulação do ar ali dentro daquele espaço. Também vai favorecer a proliferação dos fungos, né? E tem aquelas coisas também assim, a pessoa sai para trabalhar o dia inteiro, volta à noite, já tá frio no horário que ela volta, ela não abre a janela nunca. Então você vai contendo aquele vapor dentro, então vai criando um ambiente cada vez mais propício. A gente gera vapor na respiração, no banho, quando vai cozinhar, sei lá, às vezes animal de estimação, várias coisas que vão gerando vapor, vai criando essa condensação interna do ambiente e o ambiente fica fechado lá às vezes 5 dias, 6 dias direto. E daí começa a aparecer essa questão de mofo e não sabe como, da onde. Daí a pessoa geralmente acha assim, não, a casa que foi mal feita, não impermeabilizar. O que eu mais escuto é isso, sabe? Não impermeabilizar, a construtora não impermeabilizou, mas não necessariamente é impermeabilização, né? A gente tem que ver da onde que essa umidade que está alimentando a colônia, né? Onde que o fungo ele está sendo desenvolvido ali, né? Quando é de vapor, falta de circulação, geralmente o fungo ele se manifesta mais na parte de cima, né? Porque o ar mais quente ele vai subir e daí ele vai manifestar na parte do teto. E é engraçado que isso é o que a gente mais vê quando a casa fica muito tempo fechada, uma casa à venda, né? A parte de cima tem bolor e não a parte de baixo, né? A gente chama o bolor, né? O fungo, enfim, né? Até como é que é o nome correto? Tem porque a gente fala fungo, bolor, mofo, o que vem na cabeça a gente fala primeiro. Tudo vem de fungo, tá? Então o fungo é o ser vivo que vai dar origem. Só que o fungo ele pode ser unicelular e pluricelular. Unicelular são as leveduras, sabe? Que faz cerveja, pão, que fermenta, né? Então esses são os unicelulares. O fungo pluricelular, ele é mofo ou bolor, não tem diferença, tá? Ele é mofo ou bolor, os dois estão corretos. E eles são seres que vão fazer ali o processo da decomposição. Esse mofo ou bolor, eles podem ser de vários tipos. Eles têm aqueles que formam o corpo frutificado, sabe? O cogumelo, o champignon, o shiitake que a gente vê. Às vezes dá em casa também. Bom fritinho. Daí já vi em apartamento. Em apartamento? Por causa de vazamento do banheiro. Começou a dar no rodapé. No rodapé, né? De madeira. Em apartamento, assim, eu nunca vi em casa. Em casa, que ele vai dando... É bonitinho de ver, né? Ele nasce, assim, aquelas casinhas ali atrás do rodapé, né? É bonitinho. Nasceu em casa mas sem brincadeira, grandão assim, ó. Eu cheguei até brinquei com as minhas filhas, não deixei elas encostarem, mas a gente tinha aquele bonequinho do Mario lá, o Toad. Eu botei do lado, bati uma fotinho, tenho guardado isso. Mas um bicho bonito, assim, ó, grande. E eles é rápido, né, o processo. Muito rápido. Você não vê nada, de repente, ele já tá cheio ali. Sim. Tem um documentário no Netflix, ele fala muito sobre essa questão dos cogumelos, dos fungos, mas aí o documentário ele estava mais voltado para tratar das questões do efeito alucinógeno, né? Então já tinha esse... Mas é um documentário bacana, ele é bonito, a fotografia... E, enfim, eu acho que o direcionamento dele não é o foco aqui do que eu tenho a dizer, mas de como eles mostram a evolução dos fungos e a importância que eles têm também, né, desse universo que tu comentou, a decomposição, enfim. Não, é sensacional, assim, e tem uns que são bonitos pra caramba, né? Agora... E são úteis também, né? A gente sim. tá falando
falando de mofo. Claro que ninguém quer mofo dentro de casa porque vai fazer mal para a saúde. Mas os fungos, eles têm uma utilização muito legal dentro da indústria, né? Então, ele vai para remédio, vai para alimentação, vai para vários tipos de coisas que a gente pode ter um proveito muito bom da parte dos fungos, né? E tem, assim, algum sintoma que as pessoas começam a ter, a desenvolver e tá relacionado ao fungo e não percebe? O fungo, ele vai ele tem vários tipos de manifestações dentro no corpo humano, né? O mais normal de a gente ver são os problemas respiratórios, né? O meu filho teve asma por conta disso, você estava comentando que tem rinite também, né? Então, tem vários problemas respiratórios que eles são agravados pela parte dos fungos, tá? O fungo, ele pode causar mal, ele pode ser patogênico dentro do corpo, porque daí ele se aloca dentro do corpo e ele vai se desenvolver, ele vai gerar uma série de doenças, mas os esporos dos fungos, que é o propágulo inicial, ali como se fosse uma sementinha do fungo, ele vai dar vários tipos de problemas, né? Na pele, dermatite, coceira que fica, né? E daí também começa os outros problemas que o fungo vai ocasionando também, né? Dor de cabeça, problema de concentração, ansiedade, depressão, também já tem estudos que associam o desenvolvimento de fungos a isso também. E depois vem as pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais comprometidos, né? Que daí essas pessoas, elas ficam muito mais sensíveis, né? Eu atendo bastante gente, pessoas que são transplantadas. Pessoas que são transplantadas, elas não podem ter contato com o fungo. Porque o fungo dentro do organismo, ele é meio que oportunista. Se baixa um pouco a tua imunidade, daí você tem uma infecção fúngica. E a infecção fúngica, ela é bem violenta, sabe? Ela é bem difícil de ser controlada. Então, se a pessoa já tem esse processo, já é um pouco mais complicado. E daí, se o fungo começa a desenvolver, por exemplo, no pulmão, ele pode evoluir para uma fibrose, que daí ele tira a capacidade do pulmão de ele respirar. Daí ele já vai complicando um pouco mais, assim, né? Então, tu tem clientes que tem esse problema de saúde, assim, que precisam estar atentos, e daí tem alguma forma de medir, controlar? Só um pouquinho antes. A ação dele é para a eliminação dos poros, acho que chama de poros, né? Os esporos. É isso que nos faz mal, ou não necessariamente? O processo reprodutivo do fungo, ele libera esporos no ar. E esses esporos, eles vão causando bastante problemas, principalmente respiratórios e na nossa pele, tá? Esse é um ponto. Só que a maior parte das pessoas, a hora que ela respira, esse fungo vai dar os problemas ali, mas não necessariamente o fungo vai se alocar dentro do nosso organismo. Quando a gente tá ou um pouco mais com a imunidade um pouco mais baixa, ou já tem algum outro fator agravante dentro da saúde da pessoa, daí você pode desenvolver uma infecção fúngica, que daí a gente começa a complicar um pouco mais. Entendi. Que daí essa infecção fúngica, ela vai para esses micoses de todos os tipos, né? Unha, cabelo, dessas coisas que vão dando assim na pele, mas ela pode também desenvolver dentro do nosso organismo. Os casos mais graves de doença é quando eles desenvolvem dentro do nosso organismo. Daí você tem uma infecção fúngica dentro. Não é muito minha área, tá, gente? Tô falando assim um pouquinho do que eu vou vendo dos problemas de saúde dos clientes que eu vou tendo, né? Eles vão te explicando, certo? Isso, Então eu sei que daí essas pessoas que são transplantadas, elas não podem ter contato. Daí o fungo, ele pode se desenvolver a ponto de criar essas fibroses no pulmão, que vão complicando bem mais, né? Então daí é complicado você controlar a infecção quando ela é fúngica. Ela é uma infecção bem complicada, né? Mas ele já começa a causar, o fungo faz mal pra gente já nesse processo inicial, quando ele está liberando esporos, né? Que as pessoas mais sensíveis sentem ali a rinite, sinusite. E daí depois ele pode se alocar dentro do corpo humano e daí trazer outros problems. Como, por exemplo, The Last of Us. Conhece? Não. Puxa. É uma série, né? Tipo... Sim. Não sei como que caras... Só que daí ele vai me salvar, né? O pessoal não vê, mas nos bastidores tem gente aqui. Não, é uma série que é inspirada, né? É um videogame, um jogo de videogame que gerou uma série na HBO e que foi inspirado naquele fungo que dá nas formigas, né?
Mas ele é um pouco, né, a série... Não, é que a série ela extrapola absurdamente, aquilo ali não é nada real, né? Mas é mais uma brincadeira, né? Porque o pessoal falou muito disso, né? Será que é possível? Não, tem uma série de limitações, né? Tem uma série de limitações, mas ela tem um fundozinho ali eles até tentam explicar, né? No início da série, o jogo não trata disso, mas no início da série eles comentam que por uma questão de mutação, por alteração climática, ele conseguiu se desenvolver na temperatura corporal, porque ele se desenvolve na temperatura mais baixa, né? E aí, obviamente, a gente se tornou um local, o corpo humano se torna um local propício para o desenvolvimento dele. Os fungos vão dominar. Sim. Mas o efeito que eles fazem na formiga é bem interessante, né? Porque da formiga eu já vi. Eles manipulam o sistema central dela e usam ela como uma espécie de alimento, né? E assim, a gente não sabe ainda, né? Existem poucas pesquisas, isso em termos mundiais, assim, né? A gente não conhece todas as espécies de fungo, Sim. Existem muitas coisas que a gente não conhece, né? E, então ainda que é um campo que interessa a medicina, inclusive, né? Como tu falou antes, porque tem muita coisa dali que gera... E vocês sabiam que o maior ser vivo do planeta é um fungo? É um fungo que ele tem lá, sei lá quantos hectares nos Estados Unidos, e daí eles comprovaram por DNA, né? Porque é uma área muito grande, né? Eles comprovaram pelo DNA que é um único ser vivo que ele vai se alastrando. Vocês já viram o maior cajueiro do mundo lá daqui do que tem no Pará? No Pará não, no Rio Grande do Norte, ali pertinho de Natal. É impressionante, a gente sobe e tem um mirante para ver esse maior cajueiro, sabe? Então é uma árvore e daí ela desce, sobe, se espalha por quarteirão, assim, acho que é mais 2 ou 3 quarteirões, que é uma única árvore. Eu nunca vi esse maior fungo do mundo, mas imagino que seja alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Que daí ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se espalhando, assim, por um terreno Eu vou menor. pesquisar depois quando ser maior fungo. Nós temos algumas áreas, né, dentro da construção civil, né, digo, áreas para produção de espaço, né? Então é normal, às vezes, eu ir inspecionar uma área e tal, entrar no meio do mato lá e... a quantidade de fungo que a gente identifica de um tempo para o outro, assim, caiu uma árvore, daqui a pouco ela está tomada e aquilo some, não sobra nada. E é tudo ação do fungo. O fungo ele tem a capacidade de digerir a lignina, né? A parede celular ali, a bactéria ela também é um ser decompositor, mas ela não faz a digestão da madeira. Da celulose ela não quebra, mas o fungo quebra tudo. O fungo quebra. Então, por isso, dentro da nossa casa, por exemplo, assim, quando a gente tem um objeto de madeira, ele tem que ser tratado, né? Tratado, sei lá, meu pai falou uma vez pra mim que até óleo diesel queimado de caminhão e tal, que ele faz um tratamento da madeira. Mas você tem que tratar, porque se você deixar em contato direto a madeira no estado natural dela, né, cortada, que ela tá ali, ela vai estar propícia para o desenvolvimento dos fungos, né? E ela absorve umidade e prolifera o fungo, né? Exatamente. Até fundo de armário, voltando um pouquinho para dentro das nossas casas, né? Perguntar. Fundo de armário. Sabe quando o pessoal compra aqueles móveis, e às vezes não é nem móvel simples, tá? Às vezes é móvel de alto padrão, mas que a gente tem um lado da madeira que ela tem aquele acabamento branco ou qualquer coisa que tenha, né? E do outro 99,9% dos móveis que a gente compra, mesmo planejado, é assim, uma camada... O que fica pra dentro do armário ele é bonitinho, branco, e o que fica pra trás sem tratamento nenhum. Essa é uma coisa simples que todo mundo pode pensar, né? Então, por que não tratar esse outro lado também, né? Então, se você compra um armário que ele não venha com esse tratamento, trata antes de colocar ali, sabe? Você vai criar uma película de proteção, tá? Pode ser um verniz, um stain, uma membrana acrílica, alguma coisa que você vai... Pode ser esse óleo queimado, eu não sei, tá, gente? Nunca tentei. Né? Não, mas eu vou... cera, sabe? A cera, por exemplo, essa mesa que a gente tá aqui, ela é tratada com cera, provavelmente, né? Sim, provavelmente. Então, ela já é uma camada de proteção. Só que a cera você tem que ficar refazendo de tempos em tempos, né? Então, você tem que tratar de alguma forma para você diminuir a capacidade dessa madeira absorver a umidade do ar e para você também tirar o contato do ar direto com a madeira. Ele cria uma películazinha aqui que você não vai ficar, né, que você impede. Isso num armário embutido, planejado, que você vai colocar numa parede, né? Então ele já faz uma diferença. Porque até o que às vezes a gente tem dificuldade é quando a gente vai fazer
alguma inspeção predial, tudo, a gente vê que a fachada está danificada, mas a gente não consegue ver o problema que está dentro do apartamento porque a parede toda está revestida de móvel. E daí a pessoa, mas minhas roupas, né, mofam e não sei o quê. E a gente só tirando pra gente ver como é que tá aí atrás. Mas provavelmente tá com problema, pois a fachada tá com problema. Mas sabe uma coisa que pode fazer, Karine? Assim, o fungo dentro da madeira, ele vai ter que ter uma umidade mínima para ele se desenvolver, que é 20%. Então, se pegar um higômetro de madeira, daí você pode ver a umidade da madeira, para ver se ela tá ali, né? Se você tem uma umidade ali de 40%, então provavelmente você tem uma infiltração do lado externo que está realmente favorecendo o desenvolvimento do fungo dentro do armário. E às vezes ele não manifesta no armário, naquela parte visível que a gente tá, quando a gente abre o armário, né? Ele manifesta na parte de trás. Mas daí os esporos vão passando, daí a jaqueta de couro, tudo que é objeto de material orgânico dentro do armário. O pessoal põe aqueles buraquinhos pra ventilar, aquilo ali é só a saída dele. Mas eu sou favorável dos buraquinhos. Sim, tem que ter. Tem que circular o ar, assim, né? Sabe que é uma coisa que eu gosto bastante, assim, ó, ficar pensando, né? Hoje em dia a gente tem edificações muito modernas e tal, né? Mas se a gente pensar no princípio, lá das edificações iniciais que tinham, eu fico admirada, gente, como eram eficientes aquelas soluções que eram dadas, né? Sim. Eu fico pensando assim, não existia impermeabilizante desde sempre, né? Como é que numa casa lá de 1500 ela era feita? Então, tinham que ter soluções, claro que não tinha todos os recursos que a gente tem, não tinha, né? Uma área a tecnologia de materiais que a gente tem hoje, né? Mas o princípio que eles usavam, assim, eu acho que é bem legal. E os armários antigamente, né? Você lembra que era aqueles armários? Minha mãe herdou, né, da minha avó. Sabe aqueles armários que tem pezinhos, assim, né? A parte de cima não tem um maleiro, nada, é um armário mais baixo, né? É um armário que circula o ar completamente, né? Então, numa casa que você tem umidade dentro da casa, o armário acaba não sendo ali o ponto de formação de colônia de fungos. O meu irmão sempre sofreu muito também com essa questão, né, de alergias, né? E lá em casa sempre foi uma prática, né, na casa dos meus pais, de você ter armários sem fundo. Minha mãe sempre tirava, na maioria das vezes. Ela montava um guarda-roupa, alguma coisa, ela deixava assim, com a parede mesmo. Esteticamente as pessoas não gostam, mas o quê? Ela tinha acesso à parede e via o que estava acontecendo. Isso é uma... Com a porta fechada, ninguém vai ver. Hoje em dia, em cozinha e banheiro, eles fazem bastante desse jeito, né? Já não colocam mais fundo. Porque você consegue ver o que está acontecendo, é mais prático, né? Mas até no armário do quarto, tua mãe já fazia isso? Sim. Revolucionária. Ela já se precavia. Justamente porque o fundo do armário ele é muito fácil de proliferar fungo, né? Sim, porque daí aquela lâmina de MDF 3 milímetros ali, né? Então ele fica um prato cheio. Aquilo é terrível. Aquilo é terrível. Minha mãe não teve essa ideia de tirar o fundo, mas eu cresci sem como o médico indicou pro seu filho. Eu não tinha tapete, eu não tinha bichinho de pelúcia, cortina era tipo um A gente plástico, tirou todo o carpê assim. da casa, eu adorava o carpê. Não. Tiraram o carpê? Não podia morar em casa com carpê, esquece, não podia. Então, até eu acho engraçado, assim, as minhas sobrinhas hoje têm bastante bichinho de pelúcia e tudo, eu nunca tive. Hoje eu fico, meu Deus, coisa linda. Mas nunca pude ter, sabe? Mas e o duro que faz bastante diferença, sabe? Faz bastante diferença. Porque imagina assim, ó, se o fungo começa a se desenvolver, né? Bichinho de pelúcia, a criança coloca na boca e tal, né? Daí tem que daí já é um outro tipo de contaminação, porque daí ela já está tendo contato com o próprio material, não só os esporos, né? E como é que você vai limpar aquele bichinho de pelúcia lá? Eu tinha um ursinho carinhoso, minha irmã tinha o rosa, eu tinha o azul. Como é que você vai limpar dentro do ursinho carinhoso lá? Você vai botar dentro da máquina, lava, daí você molha, certo? Como é que você vai garantir que lá no meio dele ficou bem sequinho? Você acaba deixando, né? É que nem o travesseiro, que né, algumas pessoas põem no sol e dizem que é a pior coisa, não se põe no sol. Há controvérsias aí, né? Tem uma linha dentro do pessoal do travesseiro que diz assim, tem que colocar no sol porque o sol tem essa ação germicida, e é verdade, tem, né? Daí tem outra linha que diz assim, não, se você colocar no sol, você não vai garantir, a radiação ultravioleta não vai entrar dentro do travesseiro, só vai dar uma esquentadinha, não vai tirar todo o ar que tá ali, então você vai deixar um ambiente mais propício ainda. Porque o fungo, ele gosta do ambiente quente e úmido, né?
Então, dentro do travesseiro, a gente acaba retendo umidade na hora que a gente sua, na hora de dormir, tem gente que baba e tal, né? Então, daí acaba ficando umidade ali. Então, você esquenta superficialmente, então você cria... Eu vou sair desse episódio aqui agora muito... Eu vou ficar pensando no travesseiro. Sabe o que eu acho que é uma coisa eficiente de fazer? Dá umas batidas no travesseiro quando acorda de manhã, sabe? Pega o travesseiro e faz o ar movimentar ali dentro dessa parte do travesseiro. E usar aquelas capas protetoras, sabe? Antes eu era contra a capa protetora, mas daí a gente começou a atender um pessoal ali que tem bastante problema respiratório e é incrível, gente. Os travesseiros, quando tem capa protetora, eles realmente têm menos material orgânico dentro deles. Então a capa protetora ajuda. Eu usei muita capa protetora, né? Mas é uma capa é alguma coisa específica à venda no mercado ou é simplesmente uma capa? Tem em todas as lojas, o público alérgico conhece. Tem pra colchão também. Oi? Tem pra colchão também. Mas é um plástico? Não. Tem de plástico também, mas não é confortável. Tem uns que é um tecido impermeabilizado e daí ele é como se fosse um travesseiro normal. Ele vem com um zíper geralmente ou com outro tipo de fechamento que ele fecha bem bonitinho ali. Daí você coloca no travesseiro. Mas tem que colocar a capa no travesseiro novo, né? Então tem que comprar um travesseiro novo e colocar a capa. É que o tempo de troca também Tem gente que usa travesseiro 10, 15 anos. Só isso? Eu mudo, nossa, 6 meses, 1 ano eu já tô mudando travesseiro. Eu sou muito... Porque eu tenho muito problema com rinite, né? Mas isso deveria ser a boa prática, né? Isso na verdade, a boa prática, mas até o próprio colchão de se trocar também, né? Mas quase ninguém troca, né? O colchão eles dizem a cada 2 anos. Imagina ficar trocando. Eu não troco o meu, gente, a cada 2 anos. Mas eu higienizo sempre, né? Até quanto é que tá um bom colchão hoje? Tá mais de 5 mil. Hoje tá uns 3 mil. Pra mais mas, até. Eu comprei uns 5 anos atrás o meu e paguei 4 e pouco. Então eu acho que deve... E nem era dos top, hein, gente? Nem era. Pra manter o mercado que os caras trabalham de jaleco, eles cobram bem, né? Mas tem o colchão também, né? O colchão, o travesseiro, a minha opinião pessoal, tá? Tem que bater para tirar sempre esse ar, né? Usar a capa protetora todos os dias, né? Ali, deixar respirar e depois colocar num ambiente, assim, né? Acho que é o ideal. Colocar num ambiente ensolarado, mas não direto na radiação do sol, sabe? Para daí você deixar ali fluir, assim, deixar fora da cama. Sabe no dia que vai trocar o lençol? Então daí tira e daí deixa num ambiente separado ali para respirar mais, assim. Tu falou de vapor, né? Só uma coisa, o que seria a limpeza do colchão que tu falou? Posso falar marca aqui, gente? Não, sem problema nenhum. Então, existem Depois eu vou atrás deles e cobro. Existem uns aspiradores, assim, que eles são, sei lá, aprovado pela Associação Americana de Asmáticos e Alérgicos. Então, eles têm uma capacidade, uma alta capacidade de você, o poder de sucção e ele vai tirando o resto de pele e tal. Ele promove uma renovação do ar. É meio como esse que o pessoal usa para higienização, assim, as empresas? Não, mas não é higienização de colchão, porque a higienização de colchão, eles jogam água e vem com uma extratora puxando essa água. Sim. Mas você não vai conseguir tirar 100% da água. Daí você vai deixar a água lá dentro. E o fungo gosta de água, o ácaro gosta de água. Então, eles vão se desenvolver muito mais, tá? Então, esses outros, vou falar o nome aqui de uma marca. Agora tu falou um negócio que me chamou a atenção. Então, teoricamente, mandar limpar um sofá dessa forma não é o ideal. Dependendo do teu objetivo. Se tem uma mancha que você precisa tirar, você vai ter que colocar água para você tirar essa mancha, tá? Os processos a secos que eu conheço, não vi nenhum super eficiente nesse sentido. Mas daí você sabe que você está colocando água lá dentro, tá? Aí você tira toda essa água e depois deixa desumidificar bastante, tá? E não faz a impermeabilização junto, porque geralmente o pessoal vende o combo, né? Higienização e impermeabilização tudo no mesmo dia. Não é legal. Daí ele fica para dentro daquela umidade, porque ele não consegue sair. Né? Então a ideia é, se você precisar, se tem uma mancha, precisa tirar, daí faz esse processo, seca bem, de preferência com um desumidificador, sabe esses desumidificadores? Coloca ali junto para deixar ele secar bem. Mas se você vai fazer um processo não para tirar mancha, mas só para deixar o colchão mais saudável, dá para alugar esses Rainbows. Eu não tenho certeza se tem aqui em Joinville, mas geralmente as cidades têm, tá? Que ele é um processo totalmente a seco. Ele é como se fosse um aspirador de pó. E daí você puxa, você renova o ar que tá lá dentro e você vai tirando o resto de pele, você vai tirando essas células que vão ficando lá dentro do colchão,
que daí você deixa ele mais saudável. E mesmo com lençol, tudo fica. Fica. Mesmo com lençol e o protetor de cama, tá? O protetor de cama, tipo, o protetor de colchão, né? Então, o ideal é que o colchão também seja usado com aqueles protetores, né? Porque o protetor você tira e bota na máquina de lavar, né? Então, vai ficar fácil de você limpar. E depois o lençol, que daí o lençol você troca ali direto, né? Esse é o ideal. E se possível, sabe que tem uma prática no Japão, eles têm aqueles futons, né? Que eles colocam assim. Daí eu fiquei pesquisando os jeitos que eles limpam esse futon. Eles injetam ar nesses futons. Os nossos colchões, eles não são muito... Futon é como se fosse uma almofada, assim, em cima japonesa. do colchão? Não, os japoneses dormem direto nesses futons, assim, bem fininho, não é um colchão, eles não dormem no colchão. Não, eles usam... É que eles têm uma cultura um pouquinho diferente, né? Eles não, é quase minimalista, né? Você chega num quarto, esse negócio está enroladinho, guardado num armário. Aí de noite eles colocam no chão, é como se fosse quase um saco de dormir, bem grosseiramente falando. Entendi. Né? Mas ele é um colchãozinho fino, assim, sabe? Que você pode colocar ali. Mas aí como é que eles limpam esse futon? Eles injetam ar ali, sabe? Tipo, a maioria dos aspiradores de pó tem a função de aspirar e também de injetar, né? Não sei se a maioria, mas tem alguns que tem essa função. Então, se jogar o ar lá dentro, você deixa ele saudável também, né? Você elimina, você faz a renovação dessa parte do ar. A cultura japonesa, ela tem uma preocupação muito grande com a limpeza do ambiente, né? Tanto que as casas, elas têm uma... Bem, talvez não em tudo, porque também eles têm uma dinâmica de espaço, né? Diferente. Mas vocês têm sempre uma entrada em nível diferente, onde você retém sapato, casaco, dali para dentro você usa um outro chinelo, bem... Eu confesso que na minha casa eu só fiz isso por causa da pandemia, né? Não era muito uma prática é do bem, dia a dia, é bem comum isso eu lá. na minha casa, na entrada, tenho um espaço para dar para sentar, tirar o sapato, deixar ali. E tinha antes da pandemia ou foi depois? Não, é que antes eu morava com os meus pais, aí eles que lidavam com a casa do jeito deles, mas eu sempre pensava, quando eu tiver a minha casa, eu vou botar um espaço pra tirar sapato, porque eu tenho uma agonia que fique andando de sapato pra lá e pra cá dentro de casa. Andou na rua o dia inteiro, andou em um monte de lugar sujo. Mas depois você faz, né? Você tem chinelinho pra Chinelinho visitas? ali, Mas pra visita também? Não, aí pra visita, e geralmente nesse dia eu... Tá, ok, depois eu Pra limpo o visita chão. eu não recebo ninguém. Eu sou assim também. Não, depois eu limpo o chão, aí eu recebo visita. Porque as visitas geralmente ficam ali só na sala, na Exato, cozinha, não vai né? ficar andando lá pra dentro da casa. Ô, limpa as patinhas aí. Não, geralmente aí logo que acontece, né, o evento, aí eu limpo o chão. Mas aí, pô, tu não vai ficar limpando o chão, cada marido entrou, né? Aí não dá. Eu faço assim A gente também. brinca, mas é uma prática interessante, é uma prática saudável, né? Depois da pandemia eu comecei a fazer desse jeito também. Então a gente, né, quem é de casa já tem ali na entrada, né, escondidinho, mas tem ali já deixa o sapato, já pega o chinelinho mas visita da pandemia eu fazia tirar, mas daí depois, né? Eu comecei, por causa da pandemia, a ter pró-pé pra fazer vistoria dentro da casa das pessoas, né? Porque eu faço muita vistoria cautelar de vizinhança e tal. Aí, várias vezes ia algum profissional lá em casa, não tem que botar o pró-pé. Aí meu marido já, vou pedir pro cara botar pró-pé. Aquele pacotinho o cara já vai fazer o trabalho de... o cara já vai fazer o trabalho de má vontade, porque, nada a ver, só botar o pró-pé. Lá na empresa a gente já tem assim, né, por nosso protocolo mesmo. Antes de a gente entrar na casa das pessoas, a gente coloca. A gente coloca o pró-pé, o jaleco e a máscara. E eu fiz piada com o jaleco aqui, ó. Mas sabe por que a gente coloca? Porque assim, ó, tem gente que ainda é muito... A minha mãe, gente, meu filho chama ela de Covid-fóbica. Porque ela ainda tem muito medo, sabe? De Covid, assim. Tem gente que ainda tem isso. E a gente nunca sabe qual é o tipo de pessoa que a gente tá entrando, né? Então a gente já coloca pra dar uma, né? E daí também tem o outro lado, né? Eu nunca, assim, raríssimas às vezes as pessoas me chamam na casa e não tem mofo. Então, o que eu tô respirando lá, né? Eu falo pro pessoal da empresa. A gente tá sempre indo na casa das pessoas, elas estão acostumadas, mas
a gente tá respirando mofo, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde também, né? Por isso que Não, a e gente tu põe a trabalha máscara. com isso, aí tu vai entrar em 5, 6 casas, mofo, nossa, Tudo a mofado, frequência né? é muito grande, né, de contato. Eu sempre faço assim, né? Um diagnóstico de manhã e um de tarde. A gente não faz mais raras, às vezes, só quando tá muito cheio, assim, que daí a gente coloca. Justamente para dar tempo de ir para casa, trocar tudo, sabe? Para não levar para não... Não é que eu pego um fungo de uma e levo para outra, né? Nem tinha aquele funguinho, tá levando de um lado para outro, né? Então a gente tem uma preocupação. Olha, nem sabia que tinha essa preocupação. Tem vários tipos de fungo, né? Claro que o fungo ele só vai se desenvolver se ele tiver um ambiente propício para isso, né? Então o tipo do fungo também está relacionado com o problema que você tem dentro da tua casa. Mas na dúvida, a gente se preocupa também. E vocês atendem indústrias, hospitais? Atendemos, Eu gosto mais. A gente trata residencial, eu acho bem legal, porque cuida da saúde das pessoas, né? Mas eu acho muito mais legal atender indústria. Sabe, a área de estoque, gente, nossa... A gente fez um trabalho bem legal em Recife, sabe? Tinha uma indústria de vidros lá, que eles começaram a ter muito problema de desenvolvimento de fungos nos produtos deles. E daí eles achavam que era um problema do processo construtivo. Só que imagina, na hora que você faz o fungo, aquele negócio... Na hora que você faz o vidro, é a altíssimas temperaturas, né? O problema estava no pallet. No processo de paletização. Eles pegavam os pallets e estocavam numa área externa que pegava a chuva. Daí depois isso entrava dentro da fábrica, a madeira úmida e acabava passando, sabe? Daí depois no processo final, né, vem o vidro, daí tem o pallet com algumas madeiras assim depois eles colocavam um plástico, então enclausurava aquele ar ali dentro. Ficava uma laminazinha de E o que bactérias. acontecia no vidro? O vidro começa a ficar esbranquiçado num processo diferente, porque eles têm, o vidro tem uma película de proteção e daí na película de proteção ele começava a ficar esbranquiçado. Mas o problema maior estava na camada superior deles ali, que daí às vezes dava para ver a condensação, assim. Esses processos eu acho muito legal. Daí uma outra vez numa fábrica de bombons também, né? A moça me chamou lá e tal, não sei o que, eu estava muito preocupada porque estava tendo retorno dos bombons com problemas de fungo, né? Daí a gente começa a avaliar, primeiro analisa a edificação, trata a edificação, resolve e tal, não sei o que. Daí depois ela me chamou lá 2 meses depois que continuava o processo. Eu falei assim, mas não tem, dentro da tua edificação não tem nada que favoreça o desenvolvimento dos fungos. Daí eu fiquei lá acompanhando o processo produtivo. Sabe o que ela fazia, gente? Daí, sei lá, a Anvisa tinha que ir lá olhar, né? Mas ela fazia o processo do bombom e o chocolate que ela tinha derretido para fazer, sexta-feira a produção parava. Ela deixava aquele chocolate em temperatura ambiente e voltava a produção na segunda-feira. E daí o chocolate ficava ali o final de semana inteiro. Em temperatura ambiente. Temperatura ambiente descoberto. Às vezes até coberto, assim, mas era coberto com um plásticozinho só, sabe? É legal. Era quase um bombom psicodélico que ela vendia. Que doideira, né, gente? Às vezes o bombom tava pronto, assim, né? Tinha alguns tipos, por exemplo, assim, tipo de frutas ela não deixava. Mas às vezes tem bombons, por exemplo, de castanha. Daí o bombom de castanha... Cuica, essas amêndoas aí são bastante perigosas, né? Quando elas têm fungo, né? Pelo menos eu já ouvi falar sobre isso. O problema dela não dava fungo no meio do bombom, dava fungo só na casquinha de chocolate de cima que ela colocava, sabe? Então, é porque ela fazia, mas não dava tempo de embalar. Daí ela deixava nas forminhas, assim, só que era uma indústria, então eles tinham, né, trocentas forminhas daquelas estocadas. Só que a câmara frigorífica, para economizar energia, ela desligava no final de semana. Então, assim, porque imagina, era uma sala desse tamanho, assim, a câmara frigorífica dela, né? E daí ela colocava os bombons ali. E daí ficavam eram uns carrinhos que entram inteiro, não sei se vocês já viram, assim, uns carrinhos que entram inteiro dentro do local, cheio de bombonzinho, e daí ela desligava a câmara frigorífica. Daí ficava aquela peliculazinha, desenvolvia fungo. Eu acho legal, assim, sabe? Porque daí ele sai do óbvio. A gente tem que começar a olhar outras coisas, né? Quando é na edificação também é legal, né? É legal pra mim, né? Pra pessoa que não... Essa questão de falar dos cases é legal porque traz, né, um exemplo prático. Uma coisa que me chama muito a atenção, nós temos aqui em Joinville algumas edificações com subsolo. E às vezes você entra nesse subsolo para botar o teu carro, tu sai do carro, tu sente até que é difícil respirar porque... tu sente o cheiro do mofo, né, por assim dizer.
E as pessoas estão transitando ali dia a dia, entendem que aquilo não se importam. E tu percebe nitidamente que aquilo ali é ruim, né? Você acostuma com mofo, assim? A ponto de não tem gente mais? que não tem problema, mas quem tem problema, por exemplo, você tem rinite. Se você tiver hipersensibilidade a mofo, você vai sentir. Você vai, todas as vezes que você entrar nessa garagem, você vai sentir. Não tem como eu me acostumar. Não, o teu corpo não te deixa acostumar, né? Agora, tem fungos que não são patogênicos, né? Daí tem fungos que você vai respirar, ter um desconfortozinho ali, e a pessoa que não tem essa hipersensibilidade vai tocar a vida normal, né? Agora, tem uns que já são mais complicados. Mas, né, pra gente ir começando a caminhar pro fim, pra quem tá assistindo, assim, é daqui de Joinville e tem muito problema, assim, então seria questão de ventilação. A pessoa já tá com o fogo na casa dela. Aí ela tem que verificar primeiro se tem algum vazamento, alguma infiltração. Se a pessoa já tem fungo dentro de casa, é porque ela já tá com um problema, tá? Então, essa pessoa, o que ela tem que fazer? Vai ter que contratar um engenheiro para verificar se tem algum problema de infiltração, de vazamento, né? Alguém que vai fazer um diagnóstico ali dessa casa dessa pessoa, tá? Daí o engenheiro vai dar uma observada se tem, né? Olhando essa parte. Agora, a pessoa tem algumas pessoas que só querem fazer um processo preventivo para a formação do fungo, tá? Então, é aquele negócio assim, uma vez por ano no inverno, às vezes forma um pouquinho de mofo. Essa pessoa daí, o problema dela parece que é uma coisa mais de uso da casa. Essa pessoa, ela tem que se preocupar muito com circulação do ar. Todo o ambiente que é ocupado por ser humano ou por bichinho de pet, né, que você tem em casa, seja qual for o pet, se respira, ele coloca material orgânico do ar. Então, o ar tem que ser renovado. Então, você tem que renovar o ar desses ambientes 2 vezes por dia, no começo da manhã e à noite, tá? Se ficar em casa mais tempo, vai ter que renovar mais. Se gera vapor, tem que renovar mais. Cozinha vai gerar vapor, né? Se a cozinha gera vapor, ela tem que ser um ar de expurgo, ela tem que ser um ar que saia da casa. Então, ela vai ter que ser um ar que vai para fora da casa. Banheiro também é ar de expurgo, ele também tem que sair da casa, né? Então, esses dois ambientes porque o que eu percebo muito críticos. os quartos suíte, que dá problema porque, né, a pessoa toma banho, deixa ali a janela geralmente fechada do banheiro, porque às vezes é prédio, tem, enfim, prédio do lado, e acaba tendo problema no quarto. Então, quando a suíte dá muito problema, né? Ainda mais quando o armário tá próximo do banheiro, né? Que daí vem o closet junto ali naquele ambiente. Então, ele tem que olhar. Uma coisa bem básica que todo mundo podia fazer, assim, na minha opinião, é banheiro ter um ventilador, quando é prédio, né? Ter um ventilador que jogue esse ar para fora. Porque daí, se você toma banho à noite... Curitiba, aqui em Joinville também, né? A temperatura é bem baixa no inverno, né, gente? Quem que vai deixar a janela aberta? Janela do quarto aberta, para cruzar o ar, né? Daí você não vai fazer isso, né? Então daí já faz a saída do ar forçada para fora de casa. E na cozinha ter aqueles exaustores, sabe? Daí não exaustor para fritura, para o cheiro e tal, mas ligou uma panela de pressão, por exemplo, à noite, no inverno, vai fazer uma sopa, daí liga o exaustor para tirar esse ar e jogar para fora, assim, né? Se a pessoa cuidar da circulação do ar e cuidar da limpeza, a casa ela tem que ser limpa no mínimo 1 vez por semana. Se tiver bichinho de estimação, tem que limpar mais. Mas se não tiver ali 1 vez por semana, você limpando bem o piso da tua casa e circulando o ar todos os dias, 2 vezes por dia, tua casa não vai proliferar fungos. Se ela vai proliferar, se você tiver alguma outra manifestação patológica, uma infiltração, alguma outra coisa. E o que seria essas 2 vezes por dia, assim? Posso abrir a janela e deixar 5 minutos? Porque às vezes a gente tem que ser rápido, né? Tá se arrumando pra trabalhar. O que eu sempre falo é o seguinte, você tem que imaginar que todo o ar desse ambiente, ele vai ter que renovar, certo? Então, a gente tá aqui nesse ambiente, se você abrir a porta, quanto tempo você vai precisar daquela porta aberta para todo o ar renovar? Cara, não tem pressão do vento ali, não tem um ponto de saída aqui, só tem um ponto de entrada, então ele vai demorar, certo? Então, ele vai ter que ficar um tempo bem grande. Agora, geralmente na casa, tem que deixar cruzar o ar. Então, tem que abrir portas e janelas, todas as portas e as janelas, para deixar esse ar, esse ar renovar. O melhor ar que renova, sabe quando você coloca o rosto na janela, assim, ou você vê a cortina, você vê aquele leve mexidinha na cortina, esse é o melhor ar para renovação do ar de dentro da casa.
porque daí ele cria uma pressão, mas ele não incomoda. Porque quando você sente aquela rajada de vento no rosto, você fecha, porque daí bate porta, a janela voa, né? A cortina ela voa, daí ela atrapalha, né? Então esse é um ar que ele incomoda. Se a pessoa abre pouquinho, às vezes, assim, deixa só uma frestinha da janela aberta, começa a criar aqueles barulhinhos chato, né? Então quando tem muita pressão do ar também não é muito positivo, assim, porque a pessoa se incomoda com o vento. O melhor é quando tá só aquele... Mas daí a pessoa vai ter que ter essa sensibilidade, sabe? De olhar assim, o local que eu moro, eu tô lá num andar alto, no 20º andar de um prédio sem nada do lado. Gente, 30 segundos de janela e portas abertas é o suficiente para fazer uma renovação completa do ar da casa inteira. Dependendo do andar mesmo, faz renovação até dos móveis. Não, é porque eu moro no 8º e dá esse vento assim de incomodar. Se eu abrir tudo, é de incomodar. Eu não consigo ficar com... A parte boa é que você abre um pouquinho e você já renovou tudo, né? A parte ruim é que você não vai deixar ele sempre aberto, né? Assim. Bem, como a Karine já apontou, né? Infelizmente a gente tem um tempo limitado e o papo ainda tem muita coisa, né, que dava para explorar. O que é legal porque a gente pode aproveitar e replicar o convite para uma outra oportunidade, né, e avançar um pouquinho mais da discussão, que é importante. A gente tem falado muito aqui hoje, né, das operações, das edificações, e isso tem chamado muita atenção no mercado, então eu vejo com muito valor esse tipo de conversa. A gente tem por hábito aqui no podcast sempre solicitar, né, uma indicação de leitura para o nosso convidado. Pode ser uma indicação técnica ou algo que não seja técnico, que te marcou, não tem uma restrição, para que a gente leve isso, né, para quem nos assiste. Nós estamos montando uma lista, então já fica como uma espécie de indicação, né? Uma pessoa já falou desse livro, já deu um briefing, né? Então fica à vontade, por favor, para compartilhar com a gente. Então, um livro que eu gosto bastante é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que daí tá bem nessa fase da minha vida, de rever prioridades, de a gente viver com um pouco mais, com mais significado, né? Então, eu achei esse um livro bem legal. Um outro livro que eu pensei aqui durante o podcast também foi Manual do Arquiteto Descalço. Não sei se vocês já viram esse livro. Ele traz uma abordagem que você vai ter muito mais... a visão do conceito de uma casa e aonde ela vai ser locada, sabe? Que é aquele que a gente estava conversando ali no começo. Então é legal que ele vai mostrando assim, então, se a gente tem um terreno com uma declividade, como que a gente vai aproveitar essa declividade a favor do imóvel, né? Se você vai construir uma casa numa região muito chuvosa, como que você vai construir essa casa? De uma maneira muito simples, sem você precisar muito conceito técnico. Isso, então eu acho que ele é um livro bem legal também, esse Manual do Arquiteto Descalço. Maravilha. Bem, queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com a gente, né, por nós termos a oportunidade de estar contigo, né? Ficou estranho isso aqui agora, vamos corrigir. Pensei uma coisa e falei outra. Mas eu queria muito te agradecer por ter nos dado essa oportunidade, né, de conhecer o teu trabalho, conhecer um pouquinho mais esse universo. Acho que o papo foi bem bacana, bem descontraído. Queria que você ficasse à vontade para fazer as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem compreender um pouquinho mais o trabalho que vocês fazem, por favor. Deixa eu agradecer primeiro, né, gente, o convite. Eu acabei demorando um pouquinho para aceitar, né, a gente vai ajeitando a agenda, mas que bom que deu tudo certo. Obrigada, viu, pelo convite. E pode encontrar a gente, né, no site, né, da Mofout. Mofout, out de fora, né? E nas redes sociais também, tá meio paradinho e tal, mas se mandar mensagem a gente responde certinho, né? Então é www.mofout, que é mofout.com.br. Bacana. Karine, considerações finais? Agradecer, né, por ter aceito o convite, por ter vindo até Joinville, né? Você não é de Joinville, então se deslocou até aqui para trazer esse conteúdo que eu tenho certeza que pros joinvilenses e para quem também reside em regiões úmidas como aqui, vai ser muito importante, porque a gente realmente passa por isso todos os dias. Então, muito obrigada por todas as dicas, por todo o conteúdo técnico que tu trouxe aqui pra gente. Maravilha.
E lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá na última publicação da Mútua e comenta, né? A GES Podcast, que você ajuda bastante a gente aqui. E claro, fica aqui mais uma vez o nosso pedido para que você se inscreva no canal da GES, marca o sininho que você vai receber notificações sempre que um conteúdo novo for publicado. Compartilha também com seus amigos e parceiros. Faz esse canal chegar mais longe. A gente quer ampliar a nossa quantidade de inscritos e você nos ajuda muito fazendo isso. Também estamos no Instagram, no @GESOficial. Lá você vai sempre encontrar as principais informações da entidade. Fica muito à vontade para compartilhar com os amigos também. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!